Olá, amigos e amigas de Vidiversos. Circula no meio pensante no Brasil a tese, totalmente sem pé nem cabeça, de que a facada desferida pelo militante comunista do PSOL, Adélio Bispo de Oliveira, foi a responsável pela eleição de Jair Bolsonaro. Isso apenas demonstra a indigência do pensamento acadêmico no Brasil. Essa gente esquerdista acostumou-se a achar que tinha descoberto a chave do baú secreto da engenharia social e que teria sempre o apoio popular porque sabia manipular os conteúdos emocionais da população brasileira. Estes pensadores de Araque, gente que sempre faz um esforço para ajustar a realidade aos seus esquemas teóricos previamente desenhados, despreza aquilo que já se sabia muitos meses antes das eleições. A cada foto de aeroporto em que Jair Bolsonaro chegava e era recebido efusivamente por milhares de pessoas. A facada ocorreu justamente no momento em que Bolsonaro começava a arrastar populações inteiras, como aconteceu em Juiz de Fora. Eram enormes arrastões populares. Ao contrário do que dizem os acadêmicos esquerdistas, a facada em Bolsonaro interrompeu apenas o que seria, dali em diante, um gigantesco arrastão, levando a um resultado eleitoral final ainda muito superior aos 57 milhões de votos que ele obteve. Provavelmente teria tido mais de 70 milhões de votos. Agora, uma dupla de marqueteiros esquerdistas, Maurício Moura e Juliano Corbellini, lança um livro para tentar esclarecer por que Jair Bolsonaro foi eleito, contra todas as expectativas do pensamento esquerdizante, que tinha a pretensão de manter a continuação do reinado do Foro de São Paulo com a eleição do petista Fernando Haddad, o segundo poste do bandido corrupto Lula. A dupla de marqueteiros já começa no título do livro chamando a vitória de Jair Bolsonaro e do que ele representa de resultado de uma, entre aspas, eleição disruptiva. Fecha aspas. Ora, disruptivo é um termo que vem do inglês, da palavra disruption, que se refere a um problema inesperado, abrupto, que interrompe uma ação ou um estado, um movimento. O vocábulo é utilizado para indicar a ruptura de algo com certa brutalidade. Ou seja, já no título do livro fica caracterizada a intenção dos autores de marcar a vitória de Jair Bolsonaro e do movimento popular que ele representa como algo abrutalhado, um acidente, uma onda de bárbaros que quebra a paz social instalada supostamente pelo esquerdismo, com suas corruptas políticas de alianças a torto e a direito. Os geniais marqueteiros esquerdistas destacam o papel da polarização e das redes sociais na eleição que levou Jair Bolsonaro à presidência da República. Ou seja, os dois descobrem espantados que galinhas costumam colocar o ovo e cacarejar intensamente anunciando o feito. Por isso, as galinhas são chamadas de as maiores marqueteiras da natureza. Os dois utilizam 167 páginas para avaliar a polarização durante a eleição entre o
abre aspas, é a expressão deles, abre aspas, partido da Lava Jato, fecha aspas, como definem o discurso público adotado pelo então candidato do PSL contra a corrupção e os partidos tradicionais, e do outro lado, o lulismo. Não tem como não chamar de indigência mental um tal produto teórico. Maurício Moura, um dos autores, fundador do Instituto de Pesquisas Ideia Big Data e professor da Universidade George Washington, templo do esquerdismo comunista nos Estados Unidos, cita a rejeição do PT como fator decisivo nas eleições de 2018. Sim, mas isso por acaso aconteceu por geração espontânea? Essa gente foi incapaz de perceber o que estava se gerando nas entranhas do Brasil, no mínimo nos últimos 10 anos. Desprezou solenemente as manifestações de grupos jovens em todo o país que demonstravam cada vez mais a sua inclinação para as teses liberais em economia e conservadoras nos costumes. Esses exércitos monumentais de pessoas já tinham se organizado muito antes das eleições. Só esperavam que surgisse um nome capaz de catalisar a reunião de todos em torno de meia dúzia de bandeiras. Os marqueteiros esquerdistas destacam uma estrutura que deve permear as próximas eleições: as redes sociais e o celular. Dizem eles, Bolsonaro surfou muito bem nessa onda e conseguiu obter um conjunto de disseminadores orgânicos defendendo seus conteúdos. É difícil imaginar uma campanha daqui para frente que não passe pelo celular das pessoas, afirmou Moura. Ora, isso é uma conclusão de uma pobreza meridiana. Não basta se agir pelas redes sociais. É preciso ter o que dizer por meio das redes sociais. É preciso que as grandes massas entendam essas mensagens, adotem as ideias e adiram ao movimento. Isso os indigentes pensadores esquerdistas são incapazes de perceber. Não reconhecem, nem de longe, que todo um arcabouço de pensamento de esquerda perdeu eficácia, foi varrido do mapa terrestre e substituído por um conjunto de valores novos. Juliano Corbellini e Maurício Moura centram sua análise no modelo clássico instaurado na política brasileira e que vigorou no mínimo desde 1984, o da grande conciliação nacional. E pensam que é a partir daí que tudo deve ser pensado. É um monumental erro. Eles divisam que Bolsonaro está rompendo com esse momento, por isso é disruptivo, porque é abrupto, rejeita o hábito antigo, instaura não mais a política da conciliação, e sim a do confronto permanente, pelo meio do qual não se faz concessões como antes se fazia, na base da grana, da distribuição de favores, do empreguismo, das vantagens materiais de toda a espécie. Agora, a invocação para que as pautas do governo progridam se dá diretamente junto ao povo, que se articula pelas redes sociais. E as duas últimas grandes manifestações de ruas mostraram isso. E os resultados são palpáveis, porque, apesar das resistências fisiológicas muito bandidas do centrão e do esquerdismo no Congresso Nacional, os projetos reformadores
vão sendo aprovados um atrás do outro, caindo goela abaixo dos regressistas, de todos esses que atrapalham o progresso do Brasil e dos brasileiros. Juliano Corbellini acha que a complexidade do grupo que elegeu Bolsonaro, que vai de evangélicos a liberais, pessoas decepcionadas com a segurança pública, defensores da flexibilização do porte de armas e críticos ao PT, torna mais difícil a tarefa de governar. Diz ele: a lógica do presidente parece ser justamente ir alimentando pontualmente cada um desses grupos que o elegeram. Fecha aspas. Mais uma vez, ele demonstra que não entendeu ainda o que está acontecendo no país. Mas não é de estranhar. Afinal, Juliano Corbellini vem de uma longa extração familiar de esquerda. Ele é filho de Hélio Corbellini. Nasceu em Porto Alegre quase no final do emblemático ano de 1968. Seus pais foram militantes do grupo esquerdista Ação Popular, a AP, que acabou se transformando em grande parte do PCdoB. O pai dele, Hélio Corbellini, foi secretário municipal de governo do exterminador do futuro, Olívio Dutra, na prefeitura de Porto Alegre, entre 1989 e 1993. Ele fez parte do PT e foi diretor do Departamento Municipal de Habitação da capital gaúcha, na gestão do peremptório petista, poeta de mão cheia e tenente artilheiro Tarso Genro, entre 1993 e 1997. Tarso Genro, vocês sabem, foi protegido do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em outubro de 1996, Hélio Corbellini conseguiu se eleger vereador pelo PT à Câmara Municipal da capital gaúcha. Em 85, vejam bem, em 1985, Juliano Corbellini filiou-se ao PT. No ano seguinte, ingressou no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ainda em 86, foi eleito secretário-geral da União Estadual do Rio Grande do Sul. Em 87, participou como delegado do 38º Congresso da UNE, realizado em Campinas, sendo eleito secretário de imprensa da entidade. No ano seguinte, participou do 39º Congresso da UNE, realizado em São José dos Campos, onde foi eleito presidente da entidade. Deixou a presidência da UNE em setembro de 89 e, nesse mesmo ano, passou a trabalhar como assessor da secretária municipal de Educação de Porto Alegre, a muito colorida petista Esther Grossi. Em 90, tornou-se assessor do então deputado federal Tarso Genro, do PT, e no ano seguinte, do deputado estadual gaúcho Marcos Rolim, também do PT. Só essa parte do currículo de Juliano Corbellini já serve para comprovar onde ele aprendeu a pensar e com quais modelos. Mas, cá entre nós, é muito bom que esta gente de esquerda continue a pensar da maneira tradicional, enquanto uma imensa corrente nova começa a tomar conta do Brasil com sucessos repetidos um atrás do outro.
Não recomendo a leitura do livro dos dois marqueteiros esquerdistas. Recomendo que meus ouvintes invistam seu tempo em uma leitura muito mais gratificante e educativa. O livro A Autobiografia de Federico Santis, de Jorge Semprún. Trata-se da mais profunda autocrítica já escrita por um ex-comunista. É um livro da máxima importância e muito, mas muito bem escrito. Até mais.